Está na hora da direita esquecer o Bolsonaro. Na verdade, todas as pessoas deveriam esquecer o Bolsonaro. Eu vou explicar minhas razões e o motivo aqui nesse vídeo. No vídeo passado, eu falei sobre o Zema, e aí as pessoas elas não assistem o vídeo, elas veem apenas o título e choveu comentários falando mal do Zema. Nem sabia que tinha tanta gente que não gostava dele, tanto hater assim. Se você não assistiu o vídeo passado, a cada 15 dias mais ou menos eu tô fazendo um vídeo falando sobre as eleições de 2026. Eu mostro um gráfico aqui como eu estou vendo o processo de corrida presidencial e eu faço alguns comentários explicando a minha visão, explicando o meu sentimento, o que eu estou achando que vai acontecer em 2026. Lógico que isso é sempre para a gente favorecer, para a gente trazer uma visão do que pode acontecer dentro dos investimentos, dentro da economia. Eu vou mostrar aqui já no início a tela que eu tenho trazido, que talvez vocês não assistam o vídeo até o final, aí não entendem a linha de raciocínio. Esse aqui é o de agora. Eu fiz algumas alterações aqui, eu incluí um gráfico que é a minha posição, é como eu vejo a chance atualmente, hoje estamos em agosto, metade de agosto de 2025, eu vejo a esquerda com 97% de chance de ganhar as eleições e a direita com 3%. Aqui tem sempre a data do vídeo e o número dele para vocês se localizarem dentro do mapa. Como que funciona esse mapa? Aqui é o espectro político, nós temos o centro, a direita, a esquerda, mais a direita e mais a esquerda. Eu já disse que talvez eu mude, ao invés de colocar extrema direita, extrema esquerda, mas como chamam uns de extrema direita, nós temos que chamar da mesma forma de extrema esquerda, direitos iguais, todos merecem o mesmo respeito, as mesmas considerações. No vídeo passado eu fiz algumas alterações aqui, eu tinha colocado a Michelle Bolsonaro menor, há uns 2, 3 vídeos atrás eu falava que eu me recusava a colocar a Michelle Bolsonaro, achava somente uma especulação, porém já tem dados, já tem informações, então ou eu coloco aqui algum candidato que diz que vai concorrer ou que está sendo cotado, todos eles, de alguma forma, eles já deram declarações que pretendem participar das eleições ou estão sendo cotados, mesmo a Gleice, que ela não vem sendo cotada, eu acabei retirando até ela, eu coloquei aqui em cima, aqui como se fosse o banco de reservas, a Tebet também, em momento algum eu vejo especulação sobre ela, na extrema esquerda o único candidato que nós temos é o Lula, o Haddad, caso o Lula não concorra, eu já pensei em colocar o Boulos aqui também, mas não vi nenhum indicativo, nem o próprio partido dele, eu estava lendo, nem o próprio partido dele pretende colocar ele como candidato, então está em stand-by. Quando eu tiver notícias ou se vocês tiverem alguma informação, pode falar que eu coloco ele aqui. O que nós temos nesse gráfico? A alteração. O Tarcísio, eu coloquei ele um pouquinho mais centro-direita, até por declarações dele, eu vou muito no que eu me baseio, na opinião que eu tenho, numa leitura política que eu faço, mas quando eu vejo um candidato falando, eu sou dessa posição, eu acabo fazendo um ajuste, a não ser que o discurso dele seja diferente da prática, que é no caso que a gente tem aqui. O Ratinho Júnior, ele tem falado, ele tem saído nas pesquisas, ele se declara de centro-direita, mas eu acho que ele é um pouquinho mais à direita. O Zema tá com uma estrelinha que é o único até agora que já falou que vai sair candidato, já está aprovado por convenção partidária, então tá tudo certo. E o tamanho dos candidatos é a probabilidade que eles têm de ganharem, e a altura, a posição que eles estão, é maior chance que eles têm de vencer. Hoje eu vejo a Michelle Bolsonaro com mais chance do que o Tarcísio. Praticamente todos os outros aqui eles estão no mesmo patamar. O Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele está um pouco à frente dos outros, somente pelo nome Bolsonaro. Então vamos lá para a gente não estender muito aqui. Depois eu dou uma passada de novo. Por que eu coloquei motivos para esquecer e por que a direita deveria esquecer? Eu vou seguir aqui o que eu coloquei no roteiro, mas existe dezenas de outros motivos para a gente tirar o debate extremado que tem de direita somente Bolsonaro e esquerda somente Lula. Deveriam surgir outros expoentes. Como parlamentar, ele teve uma carreira insignificante, ele ficou 30 anos, mais de 30 anos, copinchando o Estado, nunca apresentou nada produtivo. O Bolsonaro não é uma única pessoa, ele tem filhos e esposa, e esses pioram as relações. Ultimamente nós temos visto
Aí, se tá certo ou não tá certo, isso é assunto pro Giro Grana. Agora, no Giro Grana também eu vou falar um pouco sobre o vídeo das eleições. Mas nós temos lá o Eduardo Bolsonaro falando uma coisa, o Flávio Bolsonaro falando outra, cada um falando, ou seja, nós multiplicamos os Bolsonaros. Antes que era uma pessoa, nós temos agora 4 ou 5 pessoas que ficam falando, dando informação, metendo o pau em todos os outros, e acaba que isso dificulta um projeto de país, dificulta uma melhoria, um avanço, um progresso que a gente tenha aí com uma candidatura para as próximas eleições e com um bom candidato. Ele é um ególatra e egoísta, só quem segue, aceita, é aceito. Então, os próprios filhos dele já estão nessa entoada. Daqui a pouco eu vou comentar aqui sobre o Tarcísio. Ou seja, quem não defende com unhas e dentes o bolsonarismo é um traidor, não existe uma outra opção. A única opção para a direita sobreviver no país é com o Bolsonaro, e eu acredito que não é dessa forma, até porque numa democracia todo mundo tem a liberdade e deveria haver um respeito, pelo menos de opiniões, por mais insignificante ou burra que a opinião da outra pessoa seja. Ele já foi eliminado do jogo político, então quem se associar a ele será tido como criminoso. O STF vai fazer todo o possível para eliminar todas as pessoas que se declarem bolsonaristas. Nós teremos muito problema nas eleições 2026, porque todo mundo que de certa forma acenar ao lado do bolsonarismo vai sofrer com consequências, porém nenhum dos governadores eles querem se distanciar do público bolsonarista porque eles sabem que ali é onde está o filé mignon, onde está todo o público, todo o eleitorado que vai oportunizar eles a crescerem numa possível campanha. E ele impede pessoas boas e inteligentes de surgirem. Quem desponta vira inimigo. É exatamente o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo agora. Ele já está falando mal de todos os expoentes de direita que têm surgido, com exceção dos moderados que ainda não se expuseram. Talvez eles não estejam se expondo justamente para se resguardar, mas todos estão sofrendo, né, tendo essa prova de fogo que não deveria ser, porque a direita deveria bater na esquerda, deveria combater nos problemas que está acontecendo no país. E aí isso acaba trazendo outras possibilidades de interpretações, como a mídia já está falando que os governadores de centro-direita estão com medo de falar do bolsonarismo, estão atacando isso, enfim, já há um monte de especulação aí que não deveria haver. Nós deveríamos nos unir para conseguir vencer as eleições em 2026, que vai ser muito difícil. Quando eu digo nós, eu sou de direita, então, obviamente, eu estou falando da direita, mas não do bolsonarismo, nada que é ligado ao extremo, eu acho que é produtivo para a sociedade. Não tem nenhum projeto. O Bolsonaro, tanto no período que ele ficou, quanto antes, quanto agora, não tem nenhum projeto de governo, não tem nenhum projeto econômico, não tem nenhum projeto de melhoria. Ele fez sim um bom governo, mas muito mais por não ter competência, ele delegou a função e acabou delegando de uma forma ok, uma forma positiva, mas não que vinha dele essa proposição. Esse que é o problema. E aí nós vamos ficar o ano que vem com os dois lados extremos, tentando propor coisas extremas que não tem nada a ver, que melhorem o país, e a gente vai seguir nessa. E aí essas próprias pessoas que deveriam estar lutando contra o outro lado estão lutando contra elas mesmas. Sobre a centro-direita, Tarcísio fala em união de centro-direita. Ele deu uma declaração, acho que ontem, antes de ontem, e ele fez um discurso eleitoral a evangélicos e reafirmou candidatura em São Paulo após ataques do clã Bolsonaro. Ele vem falando reiteradamente que ele é candidato, e isso faz parte do jogo político, ok. Porém, por todo esse problema, e aí o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, já ter começado a bater no Tarcísio, eu acredito que o Bolsonaro ele vai tentar pôr alguém da família dele. O problema é que os filhos não gostam da mãe, não gostam da esposa do Bolsonaro. Ou seja, se o Bolsonaro colocar a esposa, os filhos vão bater, e se ele colocar os filhos, é uma incógnita, porque a gente não sabe o que eles são capazes de fazer. O Flávio, que é um pouco mais moderado, que eu acho que teria uma linha um pouco mais centrada, não de centro, mas eu digo centrada no sentido de projeto mesmo, de governo, eu acredito que ele não teria tanta força. Já o Eduardo, ele puxa muito mais, ele instiga muito mais as pessoas,
mas aí quem que vai se... Como que vai ficar essa aliança? Eu acho que não, não vejo hoje ela acontecendo. Eu acredito muito mais, até pelo discurso do Tarcísio, e aí eu coloquei aqui, eu assisti uma entrevista com o Ratinho, que ele demonstra um interesse, e ele é o único candidato que fala em projeto, junto com o Zema, que já anunciou a candidatura, e o próprio Caiado e o Eduardo Leite. Eu acredito que se esses governadores se juntarem e não forem para o lado do bolsonarismo, até porque o bolsonarismo vai bater neles, tentar trazer um projeto, apresentar esse projeto sem cair na ladainha política, nos extremismos, no discurso, mesmo no discurso judiciário, vai ter alguma chance. O porém é que com a força que o bolsonarismo tem, eles vão ridicularizar esse grupo de centro e não vai ter força na campanha, vai ficar polarizado um lado com o outro lado. Sobre a família Bolsonaro, que acabei já comentando aqui, o Bolsonaro recebe alerta sobre o desempenho de Michele em pesquisa após a tornozeleira e tarifaço. Essa é uma notícia já um pouco antiga, mas a Michele ela subiu nas pesquisas. A gente sabe que o Bolsonaro vai seguir preso ano que vem. Eu não vejo chance dele concorrer, dele sair. Não tem nada que possa mudar, nem os Estados Unidos, nem Trump. Isso não vai acontecer, é pura ilusão quem ainda acredita nisso. E teve uma declaração também lá do final de maio que o Eduardo Bolsonaro disse: se for missão dada pelo meu pai, vou cumprir, sobre candidatura à presidência. Ou seja, ele já assumiu que se cair no colo dele, ele aceita pegar. Porém, ele, exilado lá nos Estados Unidos, com toda essa situação, todos os processos que tem, muito provavelmente ele vai ser impugnado a candidatura dele. A única pessoa que sobraria seria a Michele, mas muito provavelmente o STF, o Moraes já deve ter alguma carta na manga que ele vai impugnar uma candidatura da Michele Bolsonaro, porque vai incluir ela junto nos crimes como cúmplice de alguma coisa. Talvez alguma vez que o Bolsonaro comprou, sei lá, no mercado e passou no cartão dela e por isso ela participou, né, de todo o esquema antidemocrático. Por isso que corrobora com o título que eu falei lá no início do vídeo: está na hora de esquecer, porque não vai ter Bolsonaro e talvez não tenha ninguém da família do Bolsonaro, porque todos vão estar ou presos ou impugnados. Nós vamos ficar um ano debatendo se o Bolsonaro ou alguém da família dele vai vir para a disputa e vamos deixar todas as pessoas que estão com boa vontade lá atrás, querendo fazer alguma coisa, sem visibilidade. Vai chegar próximo da eleição, vai acabar indo qualquer um ali que o Bolsonaro vai indicar e vai perder as eleições. Muito provavelmente vai acontecer e nós mais uma vez vamos dar de bandeja a eleição para o Lula por incompetência própria. E a esquerda no poder, Lula cresce após tarifaço e lidera todos os cenários eleitorais para 2026, indica a pesquisa Atlas. Embalado pela reação a Donald Trump, o petista ganha fôlego nos 3 cenários de primeiro turno pesquisados e tem vantagem sobre todos os candidatos. Olha só que engraçado, o Lula ele vence em todos os cenários. Ele vence contra o Tarcísio de Freitas, vence contra Michele Bolsonaro, vence contra o Jair do Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Ele vence em todos os cenários contra todos os candidatos. E aí a gente vê uma boa parte da mídia aí, não o mainstream, mas a mídia mais independente, influencers e pessoas de direita, falando que o Lula está fazendo um péssimo governo, que o Lula não tem chance alguma, mas tudo indica e todos os cenários dão conta que o Lula vai ser eleito nas próximas eleições, talvez com folga e muito provavelmente no primeiro turno, principalmente se algum bolsonarista seguir aí na linha de frente, que é o que tudo indica, porque o governo está conseguindo utilizar muito bem toda essa estrutura, todos esses problemas que estão acontecendo. Eles conseguiram, ao invés de jogar no colo do governo, no colo da incompetência deles, eles conseguiram jogar nos braços da direita, e a direita nada soube fazer. Enquanto ela tá de briguinha um com o outro, tá lá a esquerda batendo todo dia na direita, e a direita tá apanhando e não sabe o que fazer. Narrativa de soberania nacional. Eu vou comentar sobre esse assunto no Giro Grana, que talvez eu poste antes do Giro Grana do que esse vídeo, então você procura ali o Giro Grana, acho que número 18, que vai sair próximo um vídeo do outro. Eu vou comentar com mais detalhes essa notícia,
Mas eu trouxe aqui por achar bastante interessante. Decisão de Dino. Oposição fala em crise financeira e governistas defendem a soberania nacional. O ponto aqui é o seguinte: o Dino disse que qualquer lei de fora não vale no país e precisa de aprovação do STF. Ou seja, ele está garantindo que as restrições ao Moraes não vão ter efeito se não autorizados pelo STF. Obviamente, o STF não vai aprovar. Só que qual que é o grande ponto aqui? É que a esquerda ela está criando um discurso, ela está criando uma narrativa. Presta bem atenção nisso, que ninguém da direita está falando sobre isso. Ela está criando a narrativa perfeita, a gente está dando de bandeja, como se nós estivéssemos pegando a bola, colocando na linha do gol, tirando o goleiro, aumentando o gol em 3 vezes e falando chute. Eles estão com a faca e o queijo na mão para dizer que os Estados Unidos, e já existe todo um complô dentro da mídia dizer que os Estados Unidos é uma ditadura, que o Donald Trump ele é um autoritário, dizer que eles estão querendo tomar conta do país e para defender a soberania nacional nós vamos lutar contra isso e não vamos deixar eles tomarem conta. E aí quando fala eles nunca falam os Estados Unidos ou imperialismo. Eles jogam toda a direita no mesmo pacote. Bolsonaro e Trump estão no mesmo pacote. Com isso, qual que vai ser o discurso, a narrativa deles? Mesmo que eu destrua a economia, o importante é combater o imperialismo americano. E como que você vai combater o imperialismo americano? Você não deixa a porra da direita se reeleger. A gente tá dando de bandeja o discurso para eles, para no ano que vem eles falarem não podemos deixar a direita no poder porque ela vai entregar para os Estados Unidos o nosso país. É isso que está fazendo. Nós já tivemos na eleição passada ministro do STF falando que se não fosse por nós, o bolsonarismo teria se reelegido. Ele abertamente declarou que se não fosse por eles, teria se reelegido. Não é bastante sensato nós acreditarmos que em 2026 eles vão fazer o possível para a direita não se reeleger ou não se eleger, evitando que o imperialismo americano retire a soberania do país e os antidemocráticos tomem conta e façam um golpe de Estado no país. É exatamente esse discurso, essa narrativa. E o engraçado é que se vocês pegarem entrevistas do Nicolás Maduro, ele tem esse mesmo discurso, exatamente o mesmo discurso que o STF vem fazendo e alguns políticos de esquerda estão fazendo, ou seja, tirem as suas próprias conclusões. Com esse discurso, eles conseguem colocar um medo na população. A gente sabe que a população, a grande maioria, é bastante ignorante, acredita. Tem pessoas letradas, tem pessoas com um grande grau de instrução, tem pessoas com mestrado, doutorado, muito estudo, que acreditam que houve uma tentativa de golpe de Estado, que estavam tentando transformar o Brasil numa ditadura, porque eles não vão acreditar nessa ideia que os Estados Unidos querem tomar conta do país e para proteger o país nós precisamos nos reeleger e daqui a alguns anos, daqui a muitas eleições, esse discurso será cada vez mais forte, porque nós precisamos evitar que a direita imperialista tome conta do Brasil. Por isso que nós devemos ficar de olho, talvez eu acho muito difícil, mas pode ser. É engraçado que sempre quando eu tô fazendo o roteiro pro vídeo, ou pensando no roteiro, pensando no conteúdo que eu vou abordar aqui nesses vídeos sobre eleições, algumas vezes eu fico bastante otimista em relação à direita, falando, não, agora a gente vai fazer, vai surgir um bom candidato. E aí eu começo lendo sobre censura de Big Tech, que vão retirar não sei o que do ar, daí eu começo a ler sobre o STF, daí eu falo, cara, não tem, é impossível, não vai ter como a direita vencer, não vão deixar a direita vencer, a não ser que a gente crie um discurso realmente eficiente que não tem a esquerda, a direita bate na própria direita e a esquerda fica dando risada porque cada vez ela segue mais forte. Eu até queria, eu tinha colocado 95% aqui. Eu confesso que eu troquei para 97 um pouco antes de começar o vídeo e eu queria pôr 98. Eu acredito que é 98 para não dizer 100%, mas vai que as coisas mudam. Mas hoje, em agosto de 2026, eu acredito que a esquerda tem 97% de chances de se reeleger no Brasil. Se você pensa o contrário, deixe sua opinião, o que você acha, sem fanatismo. Qual que é a real probabilidade e as reais chances da direita vencer em 2026? Na minha modesta opinião, pelo menos nesse momento, é 0 ou 3%, não sei,
veremos aí nos próximos meses e nos próximos vídeos. Voltarei aqui para debater. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like também, ou deixa o seu dislike. Tá tudo bem, não tem problema algum. Deixa seu comentário também. Compartilha com quem você ama. Até a próxima. Tchau!